A Assembleia Nacional Constituinte de 88, ela era uma esperança do ponto de vista da reestruturação do país. No campo federativo e tributário, ele foi uma guerra de partilha, onde nós, os estados e municípios, vencemos uma queda de braço com a União Federal. O governo da época, na Constituinte, era um governo que perdeu o controle da Assembleia Constituinte. Então, os estados e municípios avançaram muito na partilha das receitas. Nós saltamos de 32% do imposto de renda do IPI para 47%, hoje 49%, do IPI 59%, do imposto de renda inicialmente 47% e depois 49%. Ao longo dos anos, esta partilha, ela foi perdendo, não que ela perdesse, ela ficou do mesmo tamanho. A União Federal, com a política de incentivos fiscais no IPI e no imposto de renda, hoje demonstrado pelo Tribunal de Contas da União e pelo deputado Júlio, com muita categoria e precisão, fez um corte de apenas 5 anos, 190 bilhões. Se você estender isso, uma média de quase 40 bilhões anos de perdas. Se atualizar esses valores, vai dar mais de 40. Então, você tem, ao lado dessa perda, em cima da renúncia fiscal, você tem o crescimento do PIS e COFINS, IOF e a contribuição social sobre o lucro líquido, que eram... Contribuição não existia, social sobre o lucro líquido, que é um imposto de renda disfarçado, né, de contribuição. O PIS, o COFINS, era fim social, uma contribuiçãozinha simbólica para a pobreza da época. Virou um turbinado de mais de 9% sobre a base de consumo. Então, ao longo desses mais de 20 anos, desde a Constituição de 88, e nesses últimos 50 anos, os estados perderam força. Os estados perderam 10 pontos da receita disponível nacional. Os municípios ganharam um pouco. Mas, em contrapartida, depois da Constituição de 88, todos os novos encargos, especialmente o desmonte do INAMPES, com a criação do AISUD e SUS, os municípios acabaram assumindo e, finalmente, a Emenda Constitucional 29 cravou 15% para os municípios, 12% para os estados, e não estabeleceu uma regra fixa para a União. A União, de 2000 para cá, ela encolheu a sua participação em 15 pontos reais do financiamento do SUS. 15. Mais ou menos 220 bilhões anos, 230, ela deixou de pôr no fundo do SUS mais de 30 bilhões ano. Com mais 40 aqui, 70. Com mais, né, outras. O que acontece que aqui governadores que já participaram, prefeitos, e eu fui secretário da Fazenda 2 vezes, estou na casa há 24, indo para 25 anos, o ICMS, quando da sua criação, da sua fundação, substituindo o imposto de vendas e consignações, em 1968, ele representava 7,2% do PIB. 7,2%. Quase 50 anos depois, ele continua 7,1%. Só que há 40 e poucos anos atrás, a arrecadação nacional não chegava a 20% do PIB. Hoje é 36%. Então, fica claro que o federalismo é de Araque. A União Federal, ao longo dos seus muitos governos, aí não é responsabilidade de Dilma, de Lula, é de Fernando Henrique, é de Sarney, é de Collor, é de Itamar, é dos militares. Todos. Eu costumo dizer que tem uma nomenclatura no Palácio ali, do Planalto, mais de 2.000 intelectuais que pensam o país, estruturam os projetos como se eles fossem o cérebro. Imagine um computador central dirigindo o país. É lá. Tudo que nós fazemos no parlamento, primeiro é submetido lá às câmaras setoriais, aqui é a nossa consultoria técnica,
ao longo desses últimos 30 anos, evoluiu demais. Se os nossos consultores da Câmara e do Senado não tivessem evoluído, nós não teríamos nem condições de enfrentar. Até os concursos, de quando eu cheguei aqui, tinha pouca gente, e cada embate com a União Federal, nós perdíamos. Passamos a ter mais quadros técnicos e uma visão maior. Só que, passa ano, vira ano, não temos uma política efetiva de governadores, não temos uma política efetiva de municipalistas. As entidades municipalistas são todas submetidas ao interesse da União. Ninguém enfrenta a União como enfrenta nas federações. Você vai em qualquer federação canadense, alemã, outra. A federação é tão forte que, na Alemanha, quem cobra o tributo é o Estado. E ele repassa para o município e para a União. O federalismo canadense é muito forte. Eles têm a reunião anual, o ano todo, né, de equalização. Nenhuma unidade, nenhuma província recebe menos da per capita do que a média. Aqui, média per capita, ninguém dá bola para isso. Se você pegar a razão federativa, eu tenho esse quadro de 2010, não tenho ele mais atualizado, você vai ver que poucos estados estão acima da média. E não é São Paulo, né, por incrível que pareça. Ele está quase próximo da média de R$ 2.100. O Paraná, por exemplo, que tem a fama de Sul Maravilha, de Estado rico, ele tem R$ 407 por habitante, e em 2010, menos arrecadação do que a média nacional. Isso por 11,5 milhões, vai dar 5 bilhões em 2010. Se atualizar esse valor, você vai ter 6 bilhões e pouco de receitas disponível por cada cidadão paranaense brasileiro. Então, há mais brasileiros e menos brasileiros. Mas equalização, quem paga a conta? A União Federal ou um Fundo Nacional de Equalização. Vai da sabedoria do legislador de criar os fundos. Quando foi em 1988, terminou em 5 de outubro a Constituinte, nós cravamos ali que em 90 dias tínhamos que regulamentar o novo ICMS. Nós saímos assim eufóricos, porque tínhamos tirado 5 tributos únicos da União: minerais, transportes, telecomunicações, energia e combustíveis. Agora vamos enricar de vez. E realmente foi só que para a produção industrial, recebi hoje empresários, representando a Federação do Paraná, falando: olha, do ponto de vista da inclusão do ICMS, da energia, dos combustíveis na base do ICM e o transporte, diminuiu a carga tributária da indústria, porque ele era monofásico, né? E em cascata, e o tributo estava na mão da União, e os estados também tinham alguma participação. Então, na Constituição de 88, quando nós fomos para a regulamentação do ICMS, a alíquota interestadual, São Paulo veio com a proposta de 12. Já havia alíquota interestadual. Esse é o maior erro que existe no sistema tributário brasileiro. Um Estado federado cobra do outro. Toda cobrança no mundo inteiro do IVA, que é o ICM, ele é nacional. E ele é destino. O Estado consumidor se beneficia, não o Estado produtor. E a Constituição de 88, ela foi assim, cheia de casuísmo, né? A energia e o petróleo não é de origem, é de destino. Ora, então nós temos o ICM. Eu fui secretário 2 vezes, mas ele é um imposto vagabundo e canalha, porque ele beneficia poucos e penaliza muitos. Porque, imagine, você tinha os bancos antigamente, e finalmente os bancos foram saindo das mãos dos governadores, né? Porque dizia que fabricava dinheiro. Hoje você tem o ICMS, que arrecada 400 bilhões por ano, mas tem uma renúncia fiscal de mais de 200, não calculada efetivamente. A guerra fiscal, as perdas, a alíquota por dentro, a alíquota por fora. Então, é um banzé no Oeste, né? É um banzé no Oeste. O que nós temos que pensar aqui? Mas não vamos discutir reforma tributária. Não tem como falar em pacto federativo se não fizer uma reforma tributária, né? E a solução também da questão da equalização.
Danilo, não sei se eu estou gastando tempo, mas você pode falar. Eu faria hoje a conta da base para o topo. Quanto custa o SUS nacional para quantos habitantes depende do SUS? Nós temos 200 milhões de pessoas, 50, 60 milhões estão no plano de saúde e 140, 150 no SUS. Quanto custa lá do Oiapoque ao Chuí? Quanto custa? E esse valor vai ser mensurado. Como pagar um bom médico, uma boa enfermeira, um bom funcionário? Estabelece isto e faz-se um plano nacional único. E o custeio inteiro elaborado. Eu fosse prefeito hoje, eu devolveria o SUS para a União. Devolveria, está aqui meus 15% todo mês. Porque está gastando 30%, 25%, cada vez mais, porque a demanda é infinita, a população está envelhecendo, demandando mais serviço de saúde, hora é droga, outra hora é obesidade, daqui a pouco são as... Hoje eu vi um grupo de trabalho da Câmara das doenças raras, 7.000 tipos de doenças raras. Você vai à justiça, você ganha, está certo que é o Estado e a União que estão pagando essa conta? Não sou contra, eu acho que tem que atender o SUS. Fecha a porta, por gentileza. Está havendo um confronto lá na frente da biblioteca. Me falou agora. Bom, outra questão, eu digo, a saúde é a mesma, a educação, a saúde, nós faríamos essa conta da base para o topo, a segurança pública, também faríamos essa conta, e a questão da Previdência, porque é grave. A União Federal resolveu o seu problema futuro previdenciário, mas estados e municípios não resolveram. Né? Não resolveram. Nós temos que ter um sistema único nacional e INSS. E acima daquele salário base de 10, né, nós fazemos a Previdência Complementar. A União Federal já fez isso, alguns estados fizeram. Não dá para ter... Porque o maior erro da Constituição de 88 foi o regime jurídico único. Por que ele foi um erro? Convivia dois regimes, seletista e estatutário, muito bem. E felizes. Não precisaríamos ter empresa terceirizada de serviço, de limpeza, disso, daquilo. Nós tínhamos o seletista na prefeitura, no Estado da União, né, contratava com um rigor menor, né, não fazíamos aqueles concursos extensivos, porque são mão de obra rotativa. Então você tinha seletistas e estatutários. Alguns estados, como o meu, resolveram pegar... Em 92, 55 mil funcionários seletistas transformou em estatutários sem cálculo atuarial. O salário médio do Paraná no ano passado, de 18 bilhões e 800 a folha, 300 mil ativos e inativos, dá 62 mil ano. 55 mil funcionários dá 3 bilhões e 300 milhões por ano. O que aconteceu? Que perdeu a capacidade de investimento. Eu tenho o gráfico aqui, que eu uso nas minhas palestras. Na década de 80, Richa, Álvaro Dias, eu fui secretário do Álvaro, cheguei a dar 27% do orçamento em investimento. Hoje é 4, 5, 6. O Estado que está mais organizadinho chega a 10 se consegue pegar o seu financiamento. Senão ele fica o tempo todo pagando juros para a União Federal. Impagável. Ô, Júlio, o que eu fiz? Quando eu vi o relatório do TCU ano passado, imediatamente fiz um projeto de lei. Muito singular. Muito bem. Foi acusado pelo TCU, o órgão, né, de contas do Parlamento brasileiro e do país. Como é que a União vai ressarcir isso? Não vai ficar por isso mesmo. Ou o Júlio faz discurso, eu faço discurso, você faz discurso. Se em 5 anos, 190, você coloca mais 2 anos, 2,13, 2,14, vai para 260, 270 bilhões. Mata metade das dívidas dos estados e dos municípios. Não são 500 bilhões? Eu faria o encontro de contas, né, aprovando uma lei. Já fizemos isso no passado. Quando eu cheguei no Congresso em 91, em 92, já o Itamar assumindo, era o ministro da Fazenda, era o mineiro, o senador... Eliseu Rezende. E havia uma demanda de reforma do setor elétrico.
Foi reformado. Aí eu liguei para o Paraná, falei, Gomide, Guerreiro, não tem nada. Ele falou, não, o acerto, todas as companhias elétricas estaduais fizeram o acerto. Apertei ele, ele falou, não, tem um saldo para receber que ninguém consegue receber da União. Resultado RCC. Aí eu peguei e falei, me manda uma minuta disso aqui. Apresentei o projeto, aprovei, o Itamar vetou. Aprovei de novo, vetou. Na terceira vez, o Germano foi relator da medida provisória, aprovamos. Foi feito o maior encontro de conta de estados, empresas elétricas com a União. Deu 25 bilhões de dólares na época. Cada estado recebeu o seu quinhão, o Paraná coube 1 bilhão e 50, menos o imposto de renda, 850 milhões de dólares. A Copel pagou todas as suas dívidas escriturais, era tudo escritural, não era dinheiro, papel para lá, papel para cá. Matou o BNDES, matou o Ministério da Fazenda, MF9, MF10, e sobrou 380 milhões de dólares. O governador da época, o Requião, pegou esses 380, matou escrituralmente 380 e ficou devendo para a Copel até hoje. Essa dívida está lá, o Estado deve 2 bilhões para a Copel, paga todo mês 20 milhões dessa dívida. Papel com papel. Então, essa dívida de 190, que dá 200 e pouco, nós deveríamos, num confronto federativo, talvez até como essa comissão, vamos fazer um encontro de contas. Não só esse tema, mas outros temas. Se nós vamos enfrentar a questão federativa, vamos para valer. Ou saímos daqui, algum tempo, sem resposta efetiva, e os municípios e o Estado continuam na mesma, Danilo. Estou falando com profundidade. Eu estou aqui há 24 anos, tem hora que eu falo, meu Deus, está quase encerrando a minha vida pública, não mudamos essa botina. Nem a tributária sai, nem a previdenciária, nem a trabalhista. Aí, ó. É o que eu falo. Para encerrar, a Dilma está no poder, está fraca. A população ibope baixo, base frágil. Saída com ela ou sem ela? Eu prefiro a saída com ela, que ela fique no governo até o fim, você pactua tudo que tiver que fazer de reforma, toda, não tem bandido, não tem mocinho. Uma medida difícil como essa, trabalhista, votamos todos iguais. Previdenciária, votamos todos iguais. Né? Tributária, votamos todos iguais. Não tem como manter o país com um sistema tributário caótico e canalha como esse, que não consegue ter competitividade para nada. As nossas empresas brasileiras, vamos falar a verdade, aquelas que não dependem do governo são heróis, né? Merece o prêmio máximo. Mas poucas não dependem do governo. Um tem incentivo municipal, outro federal, outro estadual, crédito subsidiado. Então, nós precisamos criar uma saída e está na tributação. E aí já resolve o Pacto Federativo também. E vai ter receita. O país pode calibrar até para sair do déficit. Ao contrário do que muita gente fala. Você pode recalcular e recalibrar. Se nós arrecadamos 36% e gastamos 40% do PIB todo ano, nós podemos recalibrar tudo isso com um novo ordenamento tributário, econômico. Né? Nós podemos. Então, nós somos um pedaço dessa mudança. O eleitoral está lá. Né? Vai ter que sair numa conclusão maior. Eu estava vendo o Roberto Freire, eu sou parlamentarista, com o presidente da República, como tem na França, como tem em Portugal. É saída para a crise rápida, troca o governo rapidamente, o presidente mantém, ela chama um novo gabinete e sai da crise. Troca tudo. Não adianta ela pôr o Janine, que é um nome de expressão, isolado num pântano. Então tem que haver uma solução global. E aí você faz a transição. Então eu acho que o Pacto Federativo vai para o Pacto Nacional, né? A luz daqui irradia para lá. Eu gostaria de preparar com detalhe, mas da exposição que a gente viu. Já fui prefeito, fui vereador, fui secretário fazendo 2 vezes, estou aqui na casa, já vi todo esse discurso, já depomos presidente, né? Já caçamos companheiro, que é a coisa horrorosa, né? É a pior coisa do mundo. Essa coisa de tirar mandato tem que ser do judiciário, como qualquer outro país do mundo faz. Não nós temos que tirar mandato do colega do lado. Então nós temos que tomar algumas providências, porque a população está zangada, não é com a Dilma, com todos nós, né? E cada vez pior. Não tem
não tem herói nesse processo. Não vai ter, não. Então, o momento é esse, o Pacto Federativo porque tudo acontece no município, né? Tudo. Né? É tudo lá, o prefeito recebe aquela carga. Então, nós temos que ter formas melhores, né, desse processo todo. Então, acho que a minha contribuição momentânea é esta e depois podemos dar os números aqui também. Obrigado, deputado Luiz Carlos Raul, sem sombra de dúvida, um dos melhores e mais preparados deputados dessa casa no tema. E a minha ideia era a gente abrir agora para o debate, daria aí de 3 a 5 minutos para cada deputado pudesse fazer os questionamentos necessários. Os deputados na mesa aqui fariam um bloco de 3 para respondê-los. E a nossa ideia, deputado Raul, é exatamente essa, é chegar ao fim do nosso trabalho com